Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado por me dar a oportunidade de entrar no seu lar. É muito bom. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Um maravilhoso sábado para todos vocês. Eu quero agradecer a fidelidade de vocês por sempre estar comigo nas lives, nas quartas-feiras, também ao sábado e aos domingos pela manhã. Muito obrigado mesmo, um abraço mesmo a todos vocês aí. Pena que nós não podemos estar juntos nesse momento, mas esse aqui é o meio de comunicação de nós podermos adorar o nosso Deus. E eu queria que você, por favor, chamasse alguma pessoa aí, algum familiar que está aí na sua casa, perto de você, para orarmos e meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Eu quero propor um texto para nós pensarmos um pouquinho nesse sábado, para nós abrirmos aí esse final de semana em adoração ao Senhor. É um momento que nós temos esse privilégio de poder ainda estar sempre buscando a Deus, glorificando o nome dEle. Então eu queria que você, por favor, chamasse essa pessoa que está perto de você aí, esse familiar, e que nós possamos adorar o nosso Deus juntos, para a honra e glória do Senhor. Eu convido você a orar comigo nesse momento e que possamos buscar o nosso Deus através da oração para meditar na palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós te louvamos por isso, Pai. Que o Senhor seja a ponte entre nós, entre eu e essa família que está comigo aqui, representada em nome do Senhor. Que o Senhor venha com a sua graça, fale conosco, limpe o nosso coração daquilo que não te agrada. E que possamos sempre te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor é fiel. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco essa noite. E que essa palavra que nós vamos agora meditar seja para a honra e glória do Senhor e ao mesmo tempo transformação de vidas, em nome de Cristo Jesus. Eu te louvo e te agradeço por esse momento. Que o Senhor Jesus se faça presente na vida desse meu irmão ou minha irmã que está aqui comigo nessa live. Que o Senhor Jesus entre nesses lares e abençoe a cada um. É o que eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor se faça presente, Pai, porque o Senhor é o meio, Senhor, da nossa vida, é através do Senhor que nós buscamos as vitórias, é através do Senhor que nós buscamos o milagre. Que o Senhor Jesus se faça presente em nosso coração. Limpa o nosso coração de tudo que não te agrada e que essa palavra seja semente e que nós possamos meditar em Cristo Jesus. Que realmente o Senhor use, Senhor, meus lábios para a honra e glória do Senhor. Imperfeito sou, mas com Teu Espírito, através da Tua palavra, nós crescemos e aprendemos mais um pouquinho. Obrigado, Jesus, se faça presente no meio de todos nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Amém, irmãos. Eu queria saber de você o seguinte, está tudo bem com você? Como é que você está? Fale um pouquinho de você aí nos comentários para saber como é que está a sua vida, a sua família. Isso é importante para a gente sempre orar e também clamar a Deus por algum pedido que você está buscando no Senhor. Eu queria propor um texto para nós meditarmos essa noite. É um texto que você sabe que esse devocional de sábado sempre é um devocional que a gente costuma trazer os salmos. E nada mais é do que hoje nós vamos meditar no Salmo segundo o escritor, que nos orienta sobre essa importante reflexão que são os salmos. Os salmos têm muito a nos ensinar, o salmo tem muito a nos orientar. E eu queria que você, se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, perto de você, abra no Salmo de número 21. Salmo do número 21. É um salmo que o salmista Davi nos ensina algumas coisas e eu queria meditar com você essa noite no Salmo de número 21. Não esqueça de comentar como está a sua vida, por favor, para eu saber um pouquinho, para a gente orar por você, para sempre a gente buscar a Deus
pela sua vida e pelos seus familiares também. Salmo de número 21 é um salmo que Davi nos ensina algumas coisas. Eu quero que você, por favor, medite comigo. Salmo de número 21 diz assim: O rei se alegra em tua força. Senhor, a tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos teus lábios. Selá, pois vai ao seu encontro com bênçãos de bondade, pois na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de ideias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoastes para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu o farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas, postas nas cordas, lhes apontará ao rosto. Exalta-te, Senhor, a tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? É um salmo belo, é um salmo muito importante para nós meditarmos. É um salmo que, se você ler o salmo de número 20, você vai ver que o salmo de número 20, o escritor Davi está tendo a nação de Israel se unindo e estamos suplicando contra os inimigos, suplicando a Deus contra os inimigos. E no Salmo 21, nós percebemos que a resposta foi rápida, porque aqui nesse momento nós aprendemos que o salmista está falando com Deus, e é muito evidente nesse salmo que nós lemos agora, Salmo de número 21, que essa resposta que o salmista tem, uma coisa que fica muito clara, é que Deus jamais chega atrasado. Ele sempre chega no momento certo. Ele nunca chega antes, ele nunca chega depois. Todos os momentos quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor vai chegar no momento exato que nós precisamos. Isso é muito evidente no Salmo de número 21, porque é a resposta do Salmo 20, que o salmista está agora clamando a Deus no Salmo 20 e agora agradecendo a Deus. E outra coisa muito importante também do Salmo de número 21, que é o agradecimento que o salmista tem, que é muito evidente, que é essa gratidão que é muito clara no Salmo de número 21. Então, Deus chega no momento certo e o salmista entende que ao chegar no momento certo, Deus jamais desampara os seus. E eu queria propor esse texto para nós meditarmos essa noite com o tema dessa reflexão, com gratidão, o segredo do sucesso. Gratidão, o segredo do sucesso. Eu vejo muitas passagens bíblicas, principalmente Jesus. Você já parou para pensar em todas as passagens que você lê, sempre de Jesus, por exemplo? Quando Jesus ele vai curar alguém, ele sempre clama ao Pai e agradece. Quando ele vai fazer a ceia, você vai perceber que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, você vê Jesus partindo o pão, deu graças e ofereceu. A mesma coisa você vai ver, por exemplo, lá em João capítulo 11, versículo 41, que diz assim: tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque ouvistes.
A todos os momentos que você vai ver Jesus fazendo algum milagre, alguma cura, você vai perceber que Jesus, o exemplo da fé, que poderíamos dizer assim, ele jamais deixava os seus lábios longe da gratidão. Ele tinha uma gratidão e nos ensinou a ser gratos. Mas muitas vezes nós esquecemos o que é ser gratos. Nós não agradecemos tudo que nós temos, nós não agradecemos as bênçãos que o Senhor tem derramado e ficamos às vezes sendo pessoas ingratas, não glorificando o Pai. Se você vê que é muito interessante, se você ler uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 19, aqui você percebe que Jesus cura 10 cegos. E nessa passagem, esses 10 cegos vão embora, mas só um volta para agradecer Jesus. E Jesus questiona, dizendo assim, peraí, esses eram os leprosos, né? Desculpa, leprosos. E desses leprosos, só um voltou. E Jesus começa a perguntar para esse que voltou, não eram 10? Por que voltou um só? E você aprende com o texto que só um voltou para agradecer o milagre. É a mesma coisa muitas vezes com nós. Às vezes Deus tem feito tantos milagres na nossa vida, tem feito tantas coisas boas, maravilhosas para todos nós, e nós esquecemos de dar graças, agradecer porque o Senhor tem feito. E eu creio que muitas vezes os nossos lábios têm mais palavras de ingratidão, porque muitas vezes murmuramos demais, reclamamos demais e esquecemos de agradecer. Gratidão, por exemplo, que a gente entende, se você olhar no dicionário, por exemplo, é o ato de reconhecimento de amor, de amizade, de fidelidade. Ou seja, é agradecer por algo e demonstrar consideração por alguém ou por um favor que essa pessoa fez. A gratidão a Deus é o sentimento mais puro e sagrado para os cristãos de todo mundo, ou pelo menos deveria ser. Nós temos tantas coisas para nós agradecermos e nós nos apegamos na insatisfação. A gratidão é um objeto peculiar que deveria estar em nós como cristãos. A gratidão deveria ser o reflexo de nós aprendermos com o nosso Mestre Jesus. A gratidão não tem espaço para murmuração. A gratidão não tem espaço. Muitas vezes nós esquecemos que a expressão da gratidão não tem espaço para nós olharmos por situações difíceis e dizer e reclamar demais. Porque se nós olharmos, por exemplo, as nossas casas, o que Deus tem feito por mim e por você, talvez você esteja passando por um momento difícil, mas não dê brecha ao inimigo. Não empreste os seus lábios ao inimigo. Porque muitas vezes nós falamos coisas que nem pensamos o que estamos falando. E não agradecemos tudo que o Senhor tem nos dado. E aqui o salmista tem mostrado para nós, Davi, que a nação que se uniu e pediu a libertação, suplicou a libertação, lá no versículo de Números, capítulo 14, muitas vezes, nós percebemos, se você conseguir olhar lá, em Êxodo, por exemplo, é muito claro também, falando da libertação que o povo tinha, o povo clamava, e aqui Davi está simplesmente voltando lá atrás no texto, lógico que era uma situação peculiar, mas mostrando como Deus cuidou do povo no deserto em Êxodo. E às vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor tem nos libertado, tudo que Ele tem nos honrado, tudo que Ele tem trazido para todos nós, e às vezes nós deixamos passar os momentos que nós poderíamos ser gratos. Às vezes nós reclamamos de não ter aquele dia o bife, de não ter carne, de não ter uma vida tão boa naquele momento, mas
a gratidão deve estar nos lábios daquele que professa Jesus como Senhor e Salvador. Porque a gratidão a Deus deveria ser reflexo do servo, porque o servo quer copiar o seu mestre. E Jesus nos demonstrou que mesmo sendo Deus encarnado em homem, ele ainda agradeceu. Note que em 1 Coríntios capítulo 11, Jesus está falando antes de partir o pão. Partiu o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele está dando graças, porque é um reflexo que Paulo está transmitindo em 1 Coríntios, o que Jesus falou nos evangelhos. Está dando graças porque iria morrer, iria ser libado por todos nós. E nós percebemos que nós temos a oportunidade de agradecer todos os dias. E é isso que o salmista tem falado para todos nós. Que nós devemos e precisamos ser gratos a Deus. Nós reclamamos e murmuramos de tantas coisas, mas esquecemos que tem muitas pessoas no leito do hospital, não tem o que comer, não tem o que beber. Tem pessoas que têm condições financeiras, mas não podem usufruir dos seus bens. Estão enfermos, estão prestes a partir. E como as pessoas poderiam, essas que estão sofrendo, pensam assim: nossa, eu daria tudo para ter um abraço, eu daria tudo para poder comer aquilo que eu tanto gosto, tenho condição, posso comprar, mas a minha doença não permite. Nós esquecemos muitas vezes de olhar para trás e olhamos só para o espelho. Sabe por quê? Porque o espelho reflete a nossa imagem e nós olhamos para nós mesmos. Esquecemos de olhar em nossa volta tudo o que está acontecendo e não paramos para agradecer o dom da vida, o dom de mais um momento, de uma nova oportunidade. Se você olhar para muitas passagens, você vai perceber que o segredo para o meu sucesso, o seu sucesso, é ser grato. Paulo diz assim: olha, eu fui fiel no pouco, passei por momentos difíceis, sei passar por ter e não ter. E ele continua fiel. O Senhor continua fiel. Em Salmo de número 21 que nós lemos, você vai perceber isso muito claro. O salmista está sendo grato a Deus. Deus chega no momento certo e Deus faz o que nós precisamos, do jeito que nós precisamos. Talvez não seja do jeito que você tem pedido, talvez não seja do jeito e da forma como você tem clamado, mas Deus está no controle ainda da nossa vida. De todo esse momento que estamos vivendo, o Senhor ainda está no controle. Você crê nisso que eu estou dizendo? Eu queria refletir essa noite com você nesse Salmo de número 21, porque é o devocional de sábado, eu sempre proponho um salmo. E esse salmo falou muito em meu coração, porque estamos reclamando. Hoje mesmo eu estava pensando coisas da vida, e eu parei para pensar: nossa, como Deus tem sido bom comigo, como Deus tem cuidado de mim. E às vezes nós não entendemos o que nós estamos passando e murmuramos, reclamamos demais. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos passando momentos difíceis. Ele conhece o sofrimento. Ele conhece lá no teu íntimo o que você tem passado. Eu sei disso. Mas quando você estiver pensando em murmurar, adore a Deus. Busque a Deus. Louve o nome de Deus. Porque Deus tem coisas grandes para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem coisa fantástica para todos nós. O que precisamos é ter a certeza que Deus está cuidando.
E eu queria que esse salmo fosse um salmo que tocasse no seu coração essa noite, para que você parasse um pouquinho, para refletir tudo que Deus tem feito com você e que você não fique reclamando e murmurando demais. Se você tem que abrir o teu coração perante Deus, faça, mas não mostre para os outros que você está murmurando. Se você tiver que falar, fale com Deus, peça a Ele. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando eu quero um milagre, eu busco a Deus. E Deus toca em situações, circunstâncias e pessoas. Sabe por que você tem que ser agradecido, meu irmão e minha irmã? Como o Salmo nos ensina, versículo 1, versículo 2, que fala que o rei se alegra em tua força, Senhor. Na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste o desejo do teu coração e não negastes a súplica dos teus lábios. Selá, é uma pausa que o salmista está dizendo. Sabe o que o salmista tem falado para mim e para você, meu querido? Tem dito a você, precisamos ser gratos a Deus, pois Ele nos dá força em momentos difíceis e faz acontecer. Deus não é um Deus faz de conta. Deus não é um ídolo que você o adora e ele fica lá sentado, olhando para você, né? Careca, gordo, sem nem pensar o que está fazendo. Não, Jesus veio a este mundo e ele tocou nas pessoas, ele chorou pelas pessoas, ele abraçou pessoas, ele mostrou compaixão, ele mostrou amor. Ele não deixou acontecer amanhã. Ele fez acontecer ontem, hoje e será eternamente. É esse Jesus que você serve, que o salmista agora está dizendo, o rei se alegra na força. Ele estava dizendo, Davi está mostrando que a coroa que estava sobre ele foi Deus que deu. E se Deus deu essa salvação da coroa do reinado de Davi, essa salvação está acesso a todos nós. Nós nos regozijamos por servir ao Senhor. Nós temos força no Senhor. O Senhor não é aquele faz de conta, que será que eu vou fazer? Não, Ele faz acontecer. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, as pessoas podem até questionar se Deus está em tudo isso. E eu vou falar para você sem medo de errar. Deus está no controle de tudo isso. E Deus tem uma coisa a nos ensinar. No meio dessa loucura que estamos vivendo, Ele quer mostrar o poder dEle. Ele quer mostrar que ainda ouve as orações, que ainda cura, que para os nossos olhos esse vírus pode levar à morte, mas aquele que serve ao Senhor tem fé. E ele alcança vitórias. Todos nós alcançaremos vitórias, porque o Senhor é o que nos dá força. Ele não pede licença. Ele chega e faz. Às vezes você e eu servimos um Deus que questionamos muitas vezes, achamos que Ele não pode fazer. Deus não pede licença para ninguém. Deus chega, Deus cura, Deus faz o milagre, e se o pior acontecer nas nossas visões ainda, sempre Ele será glorificado. Porque às vezes eu me pergunto, eu olhando para o espelho, e se Deus não quiser fazer? E se Deus não quiser curar? E se Deus não quiser ainda dar aquilo que eu peço? Será que, como eu vou ficar? E às vezes o Espírito Santo toca no meu coração e diz assim, eu vou continuar sendo Deus. Eu posso te dar, eu posso não te dar. Eu posso fazer, eu posso não fazer. E no final de tudo, bendito seja o nome do Senhor. Eu devo servir ao Senhor, e aqui Davi demonstra isso para nós. Ele se alegra, porque a força que ele precisa está em Deus. A força que você precisa para passar por essa pandemia está em Deus. Para alcançar a sua vitória, está em Deus.
para entender que você pode ser bem-aventurado, é porque você tem lábios de gratidão. Agradeça a Deus mesmo nos momentos mais difíceis, porque Constantino serviu a Deus e acreditou que Deus era Deus, ou aquele momento do imperador, e muitos dizem que ele se converteu de fachada, mas ele entendia que o único Deus que poderia fazer alguma coisa era o Deus dos cristãos. É esse Deus que você serve. É esse Deus que eu sirvo. Então nós precisamos entender que Ele faz. Não interessa, Ele faz e realiza do jeito dele. E eu glorifico a Deus que seja para a honra e glória do Senhor. Portanto, seja grato a Deus por esse momento que você está passando. Seja grato a Deus por essa comida que você tem. Por esses momentos que você tem dificuldade de passar. Deus ainda está cuidando de todos nós. E o salmista entendia que ele precisava ser grato a Deus porque ele se alegra pela salvação. É um salmo profético, meu irmão. É um salmo que Davi está falando a salvação naquele momento, mas entendia que lá no futuro, a descendência de Davi traria para todos nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador a salvação. Nós não teremos mais sofrimentos quando o Senhor voltar. Não terá pandemia, não terá angústia, não terá choro nem lágrima. Terá cura. Contemplaremos ao Senhor no trono. A Trindade estará lá e tudo vai passar. Em nome do Senhor. É minha esperança e eu espero que você tenha essa esperança também. Seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Outra coisa que eu e você aprende nesse texto, que é importante, nesse Salmo de número 21, está do versículo 3 ao versículo 7. Você vai perceber que o salmista diz que nós precisamos ser gratos a Deus porque Ele derrama bênção sobre nós. Você acha que você não é abençoado? Você acha que a sua vida é muito difícil? Você acha que não tem ninguém que sofre mais que você? Você acha que não existe pessoa que chora mais do que você? Irmão, uma coisa eu vou dizer a você. Por mais que você derrame lágrimas, por mais que você chore, por mais que você ache que o mundo está conspirando contra você, olhe para trás um pouquinho, porque tem muita gente sofrendo mais que você. Tem muita gente chorando mais que você. Tem muitos que estão solitários, porque tem posses, mas não tem esperança. E você tem uma esperança. Você acha que aquele prato de comida na sua mesa está lá por acaso? Você acha que quando você acorda de manhã foi por acaso? Você acha que a roupa que você veste caiu do céu? Não, foi Deus que providenciou tudo para você ter a oportunidade de adorar. Seja grato a Deus, porque Deus derrama a bênção sobre você ainda. Note o que diz no versículo 3. Pois vais ao encontro com as bênçãos de bondade, pois na tua cabeça uma coroa de ouro fino colocou na cabeça do filho, o rei Davi. Colocou na sua cabeça a oportunidade da salvação, sendo filho de Deus. Você faz parte do reino e é herdeiro das bem-aventuranças do Senhor. Você tem condição de ter a oportunidade de ser grato pelas bênçãos que Ele derrama sobre você. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que você leu. É o Salmo de número 21 que diz. O salmista entende que a vida
que todos nós vivemos é a oportunidade de um novo dia. Por mais que esteja chovendo num dia, no outro dia, chuvas de bênção acontecerá e o raio de sol transpassará a sua janela, o seu sofrimento. Entenda que muitas vezes a bênção de vontade, e nós precisamos entender isso que nós demos, por exemplo, no versículo 3 do Salmo de número 21, que para o rei Davi, para ele entendia que a vida era um presente de Deus, o seu reinado era um presente de Deus, a coroa era a participação do reino de Deus sendo coroado rei. É presente do Senhor, mas o presente de Deus, para mim e para você, nós não somos reis. Nós não vivemos no contexto de Davi, mas temos a esperança do Rei Supremo Jesus, que nos dá todo dia um novo amanhecer. A bênção de Deus está na sua casa. A bênção de Deus está sobre os seus familiares. A bênção de Deus está na sua mesa, no seu guarda-roupa, no seu armário. A sua bênção talvez não seja um caviar, talvez não seja um filé mignon, mas Deus nunca vai deixar faltar nada. Eu acho que você ainda não parou para pensar como você é abençoado. Se você estiver com o seu familiar aí perto, eu gostaria que você olhasse para ele ou para os seus e veja como você é abençoado. Você tem a oportunidade de um sorriso belo perto de você. Você é uma pessoa que tem essa oportunidade de ser agradecida pelas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Tira da sua boca a murmuração, tira da sua boca a injustiça, tira dos seus lábios aquilo que te afasta de Deus, porque se é uma coisa que o Senhor não gosta de ouvir, é lábios que derramam injustiça, lábios de murmuração. Olha que interessante nesse texto que nós demos, lá no Salmo 103, versículo 2, Salmo 103, versículo 2 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueças de nenhuma de suas bênçãos. Você acha que Deus é bom? Sim ou não? Você acha que Deus só tem coisa boa? Você acha que Deus, atributo divino de Deus, amor, benignidade, misericórdia, bondade, todos esses atributos que você entende que o Senhor tem, tudo isso está derramado na sua vida. Não é um faz de conta. É verdade o que a Bíblia diz. Que o Senhor é bom e sempre será bom. Ah, mas Orlando, e esses momentos difíceis que vivemos, os sofrimentos de muitos, Deus conhece, Deus sabe, na sua soberania, Ele entende por que nós estamos passando isso. Você já parou para pensar que toda essa pandemia, Deus está dando a oportunidade do povo se arrepender e olhar para Ele? Você acha que o povo, olha para o Brasil, olha para o momento que nós estamos vivendo no Brasil, você acha que o Brasil é do Senhor Jesus? Olha as lutas que nós estamos vendo com essa situação política. Olha as lutas que nós estamos vivendo na saúde. Você acha que os leitos de UTI estão agora passando por esse momento de caos? Sempre esteve. Nunca olharam para Jesus. Jesus está chamando a nossa atenção para nós olharmos para Ele, para nós nos arrependermos. Esse é o momento, meu irmão, minha irmã, que eu e você deveria agradecer ao Senhor e ao mesmo tempo ser gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. Bênçãos está sobre nós, porque Ele derrama sobre todos nós.
Outra coisa que eu e você podemos aprender nesse texto também, de Salmo de número 21, é que precisamos ser gratos a Deus, pois Deus nos protege dos inimigos. Se você parar e pensar, por exemplo, quando você sai de casa, quais são os momentos que você agradece por seus filhos voltarem sãos e salvos? Quais são os motivos que você tem para agradecer quando você sai e volta para o seu lar? Quais são? Você acha que os inimigos têm folga? Nos dão folga? Você acha que Satanás dá folga para você? A todo momento você vai ver que o salmista está dizendo, no versículo 8, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Versículo 9, tu os farás como forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor te envolverá na sua indignação e o fogo os consumirá. Sabe o que a Bíblia muitas vezes diz sobre a mão direita de Deus? É que a mão direita de Deus é justa. E Ele dá a cada um aquilo que merece. E se Ele der alguma coisa para você que não é bom aos seus olhos, muitas vezes você deve refletir no que como você está vivendo. E se você acha que você está passando por tudo isso, é um momento de Deus ser injusto, é porque Ele quer te ensinar, quer me ensinar a nós sobrevivermos, mesmo em meio ao caos. Se você olhar do versículo 8 ao versículo 12, quando ele fala de proteger-nos contra os inimigos, nós precisamos ser gratos por isso. Porque o inimigo não toma folga, ele não dorme. O inimigo está sempre à espreita, sempre querendo nos derrubar. E o salmista, no Salmo de número 21, ele diz para todos nós: a mão de Deus está te protegendo. Ele cuidará, lutará, batalhará por todos nós contra o inimigo. Ele venceu na cruz para nos dar vitória, e a vitória definitiva. Não existe nada que você possa fazer que te traga a vitória. Jesus já te deu. A única coisa que você precisa é cuidar da sua vida na santidade, nas consequências que virão das suas escolhas. E o salmista está falando que muitas vezes, o que era costume nos salmos, os inimigos do rei são os inimigos do Senhor. Ele entendia, o salmista entendia que ele estava na vontade de Deus. Quando nós andamos na vontade de Deus, o inimigo vai se levantar. E se eu estou na vontade de Deus, ele não luta contra mim. Ele vai me usar para lutar contra Deus. Ele quer destruir a tua casa porque você busca a vontade de Deus. E quando você busca a vontade de Deus, seja grato pelos momentos difíceis, porque o inimigo será destruído na destra de Deus. Você acha que muitas vezes o inimigo está dormindo? Você acha que as batalhas que nós temos é por acaso? Se é uma coisa que Satanás e os seus demônios querem fazer com todos nós, é desanimarmos na fé cristã, para não continuarmos adorando ao nosso Deus. Mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, esta noite de sábado, seja grato a Deus, porque Deus protege dos inimigos. Quando você sai e volta, é Deus que trouxe você de volta. Quando você sai, seus filhos saem, é Deus que protege. Quando você está num momento tão angustiante que não vê saída, está angustiado, é Deus que te liberta. É Deus que faz a diferença. O juízo de Deus, ninguém escapa dele. Então eu convido a você, meu irmão e minha irmã, seja grato a Deus por tudo que você está vivendo. Não murmure, não reclame.
Se é uma coisa que você pode fazer nesses momentos, quando você sentir que está muito pesado a você, põe a sua cara no pó e ore a Deus. Põe a sua cara na presença de Deus, a sua vida em consagração ao Senhor. E você vai ver os milagres de Deus. Olha que interessante quando nós olhamos para o Salmo 50. Estou trabalhando só em cima dos Salmos. O Salmo 50, versículo 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Se você estiver na vontade de Deus, fazendo o que Deus espera, eu sempre entendi que estar no centro da vontade de Deus é estar protegidos, porque as asas do Senhor nos protegem, nos cobre como uma mãe que cuida dos seus filhos. Entenda que ser grato a Deus, você sempre estará protegido das setas do inimigo, porque isso não te afeta mais. O que deve dominar você, a gratidão deve dominar você. Não existe palavra que você pode expressar mais claramente ser servo ao Senhor do que palavras: foi o Senhor que fez, foi o Senhor que vai me abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Jó dizia assim: antes eu conhecia Deus por ouvir falar, hoje eu experimentei Deus. Olha, se é um homem que sofreu, tá ali, Jó. E ele sacrificava para os filhos, nem sabendo se os filhos cometeram pecado. Vai que porventura cometeram. Você vai ver isso no começo do livro de Jó. E ele sacrificava a Deus porque ele entendia que ser grato a Deus é uma ferramenta poderosa no Espírito Santo de Deus de vencer o inimigo. Você sabe o que o inimigo quer fazer com você? É tomar conta da sua língua, da sua boca, dos seus lábios. E quando você murmura, você está dando vitória para o inimigo. E quando você agradece a Deus por esses momentos difíceis, o inimigo fala: pelo amor de Deus, pelo amor, o que esse cara está fazendo? Adore a Deus e agradeça por tudo o que você está passando, porque isso é uma ferramenta poderosa na mão daquele que serve a Deus. E por último, que eu queria que você pensasse comigo também, está no versículo 13. Olha que interessante o versículo 13. Agora o salmista muda um pouquinho a tonalidade. Ele está falando que precisa ser grato a Deus, porque ele protege os inimigos, chega na hora certa, ao mesmo tempo ele providencia o que nós precisamos, nós temos bênção sobre ele, mas ele muda uma tonalidade não no sentido de gratidão, mas ele mostra que, olha só, no versículo 13 diz assim: exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Note o que diz no versículo 13. Eu não quero entrar nessa visão que nós estamos correndo hoje, que é a visão política. Eu não quero entrar nisso. Mas você tem ainda oportunidade de adorar a Deus. Você está livre para adorar a Deus. Você está livre para professar o nome de Jesus como Senhor e Salvador. E precisamos ser gratos a Deus, pois ainda temos a oportunidade de adorá-lo. Você imaginou um país onde você não pode engrandecer o nome de Deus? Eu quero que você não pense em você nesse sentido, mas pense agora, olhando para mim. Isso que eu estou falando para você em rede social, nessa live, imagine entrar por aquela porta que está ali atrás de mim, pessoas que podem me prender e eu não posso mais pregar o Evangelho e de repente eu posso ser censurado de adorá-lo. Você ainda tem oportunidade de fazer isso, eu tenho oportunidade.
Eu preciso ser grato a Deus porque ainda nós temos. E a Constituição Federal nos dá essa chance de poder adorar e professar a nossa religião. Não estou falando só na religião evangélica, qualquer religião tem essa liberdade. Então o salmista tem mostrado para todos nós que precisamos ser gratos de poder adorar o nosso Deus, de poder levantar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Você tem a oportunidade de ligar o rádio e louvar o Senhor com aquele louvor. Note o que nós estamos vivendo hoje. Se eu pôr uma música, um louvor aqui, com direitos autorais que essa música tem, vai cair a minha live. O próprio Facebook ou YouTube identifica aquele louvor como direitos autorais de alguém. Nós não temos oportunidade de fazer isso mais. Então eu queria que você, meu irmão, minha irmã, seja grato a Deus porque você tem a oportunidade de adorá-lo. Porque se você não tiver mais, o que resta para todos nós? Às vezes nós esquecemos que essa liberdade que o Senhor nos dá está nele. Eu tenho, você tem, nós temos a oportunidade de adorar a Deus. O salmista entendia que ele estava mostrando a exclamação de alegria e chamando os fiéis para adorá-lo. O rei Davi estava chamando aquele povo que estava recebendo a resposta do Salmo de número 20, dizendo a ele, olha, os inimigos não vão vencer. Nós temos vitória. E nós temos a vitória, só sobra para nós agora fazer o quê? Adorar o nosso Deus. Quando você sair dessa situação que você está vivendo, que pode não ser tão boa assim, você vai lembrar de adorá-lo. Mas começa hoje, mesmo no meio da luta, comece a adorar a Deus hoje, nesse momento. Comece a exaltar o nome de Deus e agradecido por tudo que Deus tem te dado. Se você parar e pegar no Salmo 92, versículo 1 e 2, do Salmo 92 diz assim, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciai de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmo 92, 1 e 2. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Seja grato a Deus por tudo que Deus tem te dado. Seja grato a Deus porque você tem a oportunidade de adorá-lo ainda. Que em nome do Senhor, que essa palavra que nós lemos hoje no Salmo de número 21 esteja muito clara na sua vida. Quando você for abrir os seus lábios para falar alguma coisa, agradeça a Deus. Agradeça porque Ele, desde o momento que você levanta, até o momento que você vai deitar, Deus está no controle de tudo. E Ele espera que eu e você tenhamos em nossos lábios a gratidão, porque o Senhor Jesus nos ensinou, e tendo dado graças, se Jesus, que era o Rei, agradeceu ao Pai, quem somos nós para não agradecer tudo que o Senhor tem derramado? Eu queria que você, meu irmão e minha irmã, toque no seu coração agora a graça de Jesus e tira essa murmuração dos seus lábios e traga momentos de adoração e de louvor em gratidão ao Senhor, porque o Senhor não está dormindo, o Senhor está atento no que você tem passado. Ele vai enxugar a lágrima dos seus olhos agora, em nome do Senhor. Você crê nisso que eu estou dizendo? Você pode dizer um amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história. Eu sei que é um momento muito difícil que o Brasil está vivendo, mas nós passaremos por tudo isso em nome de Jesus. E nós venceremos o inimigo, porque Deus, através de Jesus Cristo, o Senhor e soberano, é o nosso Salvador. Que você sinta em seu coração
esta noite que Deus é bom e somos agradecidos ao Senhor. Que o Senhor Jesus esteja no seu lar agora, tirando tudo o que é de ruim, cuidando dos seus familiares, cuidando dos seus filhos, seu cônjuge, em nome do Senhor. E que você faça e fale como o Salmo de número 21 tem nos mostrado. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo a seta do inimigo querer nos derrubar, ele não prevalecerá, por amor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Convido você a orar comigo agora, por favor, em nome de Cristo Jesus, para que o Senhor entre no seu lar e te abençoe em nome de Cristo. Vamos orar? Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor por esta noite. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor jamais desampara aquele filho teu. Muito obrigado por esse salmo que o Senhor demonstra através das palavras do rei Davi, que nós devemos exaltar ao Senhor e não murmurar. Pelo contrário, Senhor, o Senhor chama a nossa atenção de ser grato por tudo que Ele tem derramado, Pai. Pai, eu quero pedir em nome do Senhor, esteja visitando essa família agora, representada aqui comigo, nessa live em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus venha proteger a todos, cuidar de todos, trazer a graça do Senhor sobre esse lar, a proteção divina, Senhor, e que todos nesse lar, agora representado em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente, dando vitória, dando livramento, trazendo sustento para esse lar em nome de Jesus. Cuida desses que estão passando por dificuldades no emprego, Senhor, que precisam de Ti, Jesus. Traga o sustento diário. É tão difícil um pai, uma mãe, ver que os seus filhos estão passando necessidade, Jesus. Ó Deus, traz o sustento e a graça do Senhor sobre essa família, em nome de Cristo. Cura, Pai, aqueles que estão com essa enfermidade ou aqueles que precisam do Senhor. Faz um milagre agora, Pai, porque o milagre do Senhor é através de Jesus que levou toda a enfermidade na cruz. E eu sei que o Senhor cura ainda hoje. Faz com que essas pessoas, Pai, sintam a gratidão no coração, porque o Senhor está vendo, ouvindo e atende essa súplica em nome do Senhor. Cura agora esse teu filho, essa tua filha que está passando por esse momento tão difícil de enfermidade. Traz o milagre agora em nome do Senhor. Arruma um trabalho para esse que está precisando, Pai. Porque o Senhor sabe que no meio nosso tem muita gente que precisa. Aqueles empresários, Pai, que estão com dificuldade de pagar os seus funcionários. Que o Senhor Jesus traga a graça do Senhor sobre essas vidas e o sustento também, em nome de Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa por muitas vezes nós murmurarmos, Senhor. Nós queremos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente, porque o Senhor é fiel. E eu declaro agora a vitória de Cristo Jesus para esse meu irmão e minha irmã que está comigo nessa live em nome do Senhor. Aqueles que irão assistir mais tarde, que o Senhor Jesus venha trazer a graça sobre eles. E eu agradeço, Senhor, por esse momento e entrego tudo no teu altar, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja neste lar e nesta vida aqui representada em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Lembrando que amanhã o culto será na página no Facebook do Concílio, será com o Bispo Daniel. Obrigado, até quarta-feira que vem, às 20 horas, sábado às 19 e domingo também. Lembrando que domingo que vem nós temos a oportunidade da Ceia do Senhor. Então eu convido você a estar comigo também, buscando a Deus através da ceia. Prepara os elementos também para domingo, não amanhã, no próximo, no outro domingo,
nós vamos comemorar a ceia do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de vocês, obrigado mesmo, mais uma vez, pela fidelidade que vocês demonstram para comigo. Espero que essa palavra seja bênção na sua vida e que você durma em paz, agradecendo tudo que Deus tem feito e tudo que Deus tem te abençoado. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, bom final de semana.